Bom dia a todos, desculpe a demora. Vamos dar início à quinta reunião da sala de crise da Bacia do Rio Tocantins. Vamos iniciar essa reunião fazendo uma chamada aqui para checar o áudio das pessoas que estão participando por videoconferência, né? Atadeu Podevassi. Ouvindo bem, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Rogério, ONS. Ouvindo bem também, bom dia. Bom dia. Camila, ONS. Camila, ONS. Microfone desabilitado, tá, Camila? Bom dia. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Bom dia. Tá bom. Paulo Diniz, ONS. Bom dia a todos, ouvindo e vendo perfeitamente. Bom dia. Bom dia. Rômulo, EDP. Opa, bom dia. Ouvindo alto e claro. A gente tem outro ponto da EDP. É o David. Bom dia a todos. Aqui tá o seu Eugênio. Bom dia, David. Lízia. Bom dia, ouvindo bem. Lízia, você representa? A Procuradoria, PFE Ana. Ok. Altieri, Cecipan. Bom dia, ouvindo bem. Bernardino, Cecipan. Ouvindo bem, Bernardino, bom dia a todos. Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Alexandre, vamos lá de novo que a gente não está te ouvindo. Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Perfeito, obrigado. Márcia, do IMET. Bom dia, ouvindo bem aqui. Obrigado. Marlian, MME. Bom dia, estou ouvindo. Marcelo Celucci, Semadem. Bom dia, Antônio, tudo certo? Karine Leal, do Semadem. Olá, bom dia, escuto também bem. Obrigado. Defesa Civil de Imperatriz. Defesa Civil de Imperatriz, pode testar o áudio novamente. Defesa Civil. Rafael Almeida, da ENGE. Bom dia a todos. Vicente, da ENGE. Bom dia, Antônio. Bom dia. Marcelo de Furnas. Bom dia a todos. Matheus Danel. Matheus, Bom dia, Matheus Danel ouvindo. Estou ouvindo bem, obrigado. Legal. Eliezer do DENIT. Bom dia a todos. Estou ouvindo muito bem, vendo todo mundo. Ok. CCE. CCE. A CCE mandou uma mensagem aqui dizendo que não está sem microfone, mas que ouve bem. Perfeito. Alguém fora da Agência Nacional de Águas que eu não chamei? Para fazer o teste com as pessoas da ANA. Vinícius Roman, bom dia. Ok. Diego. Diego Pena, bom dia. Estou ouvindo perfeitamente. Edmilson. Bom dia a todos. Edmilson, da ANA. Leline. Bom dia a todos. Leline, da ANA. Patrick. Bom dia a todos, ouvindo e vendo todos normalmente. Beleza. André Pante. Bom dia, tudo certo aqui. Ana Paula. Bom dia, tudo ok. Eu acho que chamei todos. Alguém que eu não chamei? A Defesa Civil de Imperatriz, ela não está conseguindo ouvir a gente. Enfim, a gente está até ouvindo o microfone deles. A gente vai dar um recado para eles.
mas vamos dar andamento na reunião. Como de praxe, né, vamos iniciar a reunião com uma apresentação pelo CEMADEM. Marcelo, a gente vai projetar aqui a apresentação, tá ok? Muito bem, Antônio. Eu vou fazer uma primeira parte meteorológica e depois a Karine vai complementar a parte hidrológica. Então, vamos começar olhando a chuva dos últimos dias na próxima figura, considerando um período de 15 dias. No mapa da esquerda nós temos o volume de chuva, na verdade, em todo o Brasil. A gente tem que se focar na bacia do Tocantins, né? Estados de Goiás e Tocantins. No mapa da esquerda, os maiores volumes de chuva são as áreas em verde e em azul, então dá para ver que choveu mais em Goiás do que em Tocantins. Na figura da direita, dá para comparar essa chuva com a média histórica. Então, áreas em azul significa chuva acima da média, como ocorreu basicamente em Goiás nos últimos 15 dias. Já no trecho de Tocantins, área em laranja, significa chuvas abaixo da média. A próxima figura é semelhante, só que para um período maior, de 30 dias, os últimos 30 dias, entre 8 de março e 7 de abril. Se puder mudar, por favor. Isso. E aqui dá para ver que existe uma maior irregularidade das chuvas. Na verdade, as chuvas foram distribuídas em toda a bacia, mas teve trechos, por exemplo, no norte de Goiás e no norte de Tocantins, onde choveu acima da média histórica. Já no sul desses estados choveu mais para baixo da média. Em termos gerais, então, digamos que nos últimos 30 dias tem chovido mais ou menos dentro da média histórica. Agora vamos para a próxima figura, que é o diagnóstico do ano hidrológico como um todo, de 1º de outubro até ontem. E aqui dá para ver no mapa da direita, né, que aparece tudo em vermelho, ou seja, choveu bem abaixo da média, considerando o ano hidrológico. Isso parece um pouco estranho, porque sabemos que o Rio hoje está com a vazão acima da média, mas é por causa das chuvas mais recentes. Então vejam como no ano hidrológico choveu de fato abaixo da média. Então a próxima figura dá para entender um pouco mais o comportamento ao longo do tempo, né, dos meses da chuva. Vejam como na primeira parte da estação chuvosa, outubro, novembro, dezembro, janeiro, inclusive, foi muito ruim, né? Em dezembro, por exemplo, choveu metade da média histórica. Só em fevereiro a chuva se aproximou da média e em março superou ligeiramente. Estamos falando aqui da bacia como um todo. A Karine vai mostrar depois os números para a cabeceira, para a Serra da Mesa. Então vejam que dos 1.500 milímetros, que é a média histórica para todo o ano hidrológico, nós temos um pouco mais de 1.000. Isso é 50% abaixo. E em abril, em particular, a média é 134, arredondando o número, nós temos apenas 9 milímetros. Então, digamos, a situação de excesso de chuvas, ou mais chuvoso, se limita basicamente aos últimos 2 meses. Mas tivemos um início muito ruim de chuva. Bom, na próxima figura, se faz uma análise da situação da estação chuvosa. Sabemos que abril é o mês de transição entre a estação chuvosa e a estação seca. Então, esses dois mapas mostram em azul as áreas onde ainda a estação chuvosa está em andamento, onde as chuvas ainda têm certa regularidade. No mapa da direita é a situação atual, atualizada até ontem, e o mapa da esquerda é uma referência de uma média dos últimos 20 anos, para saber se a estação chuvosa está encerrando antes ou não da média, né, do normal. Bom, olhando no mapa da direita, que talvez seja o mais importante, vemos que a maior parte da bacia ainda está na cor azul, ou seja, as chuvas ainda têm uma certa regularidade. Tem alguma porção aí de Goiás onde se perdeu um pouco essa regularidade, mas, digamos, dá para ver que está numa situação realmente de transição, né? Por exemplo, em bacias próximas como São Francisco, o Grande, a estação chuvosa já se encerrou, não totalmente ainda na bacia do Tocantins, mas isso deve acontecer no máximo nas próximas semanas. Bom, dito isso, então, na próxima figura nós temos a situação meteorológica de hoje. Tem uma elipse aí mostrando
uma área com nuvens que corresponde a uma frente fria. Essa frente fria ela vai se estacionar um pouco mais ao norte de onde está a elipse, né, entre Minas e a Bahia, e isso vai permitir organizar, né, e intensificar as chuvas nos próximos dias. Então, esse sistema que vai, digamos, comandar as chuvas na próxima semana. Então, vejam na próxima figura da previsão de chuva dos próximos 10 dias, como a área em azul, né, que é das maiores precipitações, ela pega boa parte da bacia do Tocantins, né, do Distrito Federal para o norte. Então, digamos, a parte baixa da bacia seria mais beneficiada, mas considerando a época do ano, né, já estamos em meados de abril, essa aí é uma previsão, diria, de boa precipitação. Na próxima figura está, digamos, o que essa precipitação representa em termos de média histórica. Lembrando que a média histórica nesta época já é mais baixa, né, por se tratar de um período de transição, mas vejam como na maior parte da bacia, então, essa chuva prevista representa valores superiores à média histórica, muito particularmente no trecho de Tocantins. Bom, na próxima figura nós temos o detalhe da chuva na bacia do Tocantins. À esquerda está a distribuição da chuva na bacia. Então, vejam que é mais no trecho médio e baixo, né, na porção mais ao norte. E na figura da direita está o valor previsto pelo modelo GFS americano. Então, por exemplo, para uma semana o modelo está indicando na faixa de 67 milímetros. E na parte de baixo aparece uma curva azul, que seria a média histórica da época. Então, claramente, nos próximos 7 a 10 dias, nós temos uma previsão de chuvas acima da média na bacia do Tocantins, com uma distribuição mais para o norte da bacia. A próxima figura é para o trecho do rio Araguaia. A precipitação, a distribuição da precipitação e o valor é muito parecido, né? São bacias muito próximas, meteorologicamente é o mesmo comportamento. E a próxima figura é para a bacia da Serra da Mesa, né? Que é aí perto do Distrito Federal. Aqui eu devo comentar que é uma bacia pequena, portanto a previsão é um pouco mais difícil. E vejam que a bacia está bem na borda da área de mais chuva, né? Ficaria, em princípio, a parte norte com mais chance e mais volume de chuva e a parte sul com menos chance e menos volume. Só que se o modelo errar um pouco para cima ou para baixo a posição dessa banda de chuva, né? Aí a previsão pode mudar bastante. Então, temos que tomar com bastante cuidado esta previsão em particular, né? Especificamente para a cabeceira. O modelo está indicando aí na faixa de 33 milímetros. Esse valor estaria mais ou menos dentro da média histórica, mas, insisto, é uma previsão de menor confiabilidade comparada com as duas anteriores. Bom, e a próxima figura, última da minha parte, é a tendência de chuva para a segunda semana, e a tendência é mais ou menos parecida à tendência para os próximos 7 dias. Os volumes são um pouco diferentes, um pouco menores, mas também tem previsão de chover acima da média, especialmente no trecho de Tocantins, e mais ou menos dentro da média no trecho de Goiás. Então, em resumo, nós temos 2 semanas para frente, né, com ainda boas precipitações, mesmo estando num momento de transição para a estação seca. Essa estação seca ainda não se manifesta na bacia do Tocantins, mas lembrando que os maiores volumes vão ser sobre o estado do Tocantins e mais baixos e mais irregulares no trecho de Goiás. Bom, isso da minha parte, Antônio. Vou passar a palavra para a Karine complementar a parte hidrológica. Eu fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigado. Bom dia, pessoal. Nós vamos continuando, então, a nossa apresentação. Lembrando que aqui eu estou focando nos dados para a bacia de Serra da Mesa, que é a bacia que o Celute falou que fica ao norte de Brasília, aqui de Federal. Bom, nessa a precipitação nos últimos nas colunas em azul, a gente tem a precipitação de novembro até março. Então, veja
Karine, deixa eu te interromper um pouquinho. Karine, o seu áudio está muito picado. Não sei se seu áudio está muito picado. Não sei se você está falando muito perto do microfone. Enfim, está picando. A gente não está conseguindo te entender. Você pode tentar um pouquinho, afastar um pouquinho do microfone? Aqui pode dizer que a conexão está melhorou. Eu desliguei o meu vídeo, desculpa. Melhorou sim. Tá. Então eu vou deixar o meu vídeo desligado. Ok, obrigado. Bom, então, lembrando que aqui eu vou apresentar para vocês os dados somente da Bacia de Serra da Mesa, que é localizada na porção ao norte do Distrito Federal. Então, vejam, os dados em azul, as colunas em azul, representam a precipitação observada de novembro do ano passado até março de 2020, até o mês atual. Vejam que nos 3 últimos meses nós ultrapassamos a média climatológica de precipitação. Então, nós tivemos valores acentuados de precipitação, uma condição completamente diferente da que vinha observando nos últimos períodos chuvosos. Ao lado, nós temos um resumo dessa estação chuvosa, desde novembro até nós estamos com 116% da média climatológica. Isso significa, em outras palavras, 16% acima do que ecologicamente pode se esperar para essa região. No mês de março, nós fechamos com 312 mil, o que representa 47% acima do que era esperado climatologicamente. Então, dado toda a precipitação dos últimos 3 meses, nós tivemos uma elevação dos valores de vazão que está graficado abaixo. Então, nós de uma situação em outubro de 2019 bastante crítica, próximo dos mínimos históricos, e nós estamos agora no mês de março com uma situação de 40% acima da média histórica de vazão para os meses de março. É uma situação completamente diferente. Uma média da estação, que seria de dezembro a abril, no caso da vazão, nós estaríamos ali com 92% da média histórica de vazão para esse período. Para o mês de março, então, de acordo com os dados consistidos pelo ONS, nós fechamos o mês com 1.784 metros cúbicos por segundo, que representa, então, em torno de 43% acima da média climatológica. Observar desses dados é que a gente espera uma redução tanto dos valores de precipitação quanto dos valores. Entretanto, a gente tem que lembrar que tudo que é vazão e memória hidrológica de toda a bacia. Então, não é olhar só o que vai ser previsto para os próximos meses, mas a gente precisa olhar também a nossa situação atual. No próximo slide, por favor, nós temos a previsão para os próximos dias, de acordo com a previsão de precipitação que o Marcelo Cellucci apresentou para vocês. Então, na parte superior do gráfico, as barras pretas representam a precipitação diária observada dos últimos dias. Na sequência, a gente tem várias barras coloridas em tons mais claros, que representam os membros de previsão de precipitação. As barras vermelhas representam a média desses membros de previsão. A linha preta representa a vazão observada, consistida pelo ONS, e na sequência as linhas coloridas e a linha vermelha representam os membros de previsão de vazão. Então vejam que o nosso modelo hidrológico indica vazão na ordem de 1.060 metros cúbicos por segundo para os próximos 10 dias. Igualmente o que o Cellucci colocou com relação ao modelo de previsão de precipitação, poder errar e colocar aquela banda de nebulosidade mais ao norte ou mais ao sul da bacia de Serra da Mesa, isso implicaria numa baixa confiabilidade dessa previsão de vazão. Então, esse valor ele pode, eventualmente, estar um pouco incorreto, de acordo com o que vai acontecer nos próximos dias. No próximo slide, por favor, nós temos os cenários de vazão para os próximos meses. Aqui eu gostaria de colocar que esses cenários, eles são pouco interferidos, de acordo com a previsão, porque tudo que está sendo previsto para os próximos dias
é descontado de todo o valor que vai ser previsto, todo o valor que choverá no mês de abril. Então, de certa forma, a gente pode ter uma maior confiabilidade nesses cenários de vazão. Então, aqui a gente tem os cenários de vazão para os próximos meses. Né? Esses cenários eles são construídos em função de cenários de precipitação na média climatológica, 25% acima dessa média climatológica, 25% abaixo dessa média climatológica e um cenário de precipitação crítico, iguais aos ocorridos em 2016. Então vejam que todos os nossos cenários, eles ficam mais ou menos parecidos para os próximos meses, não existe uma dispersão muito grande, né, o que significa que a gente tem uma maior confiabilidade desses dados. Né? Então vamos olhar no cenário de precipitação na média climatológica, o modelo hidrológico nos indica uma vazão média em torno de 431 metros cúbicos por segundo, que representa aí algo em torno de 106% da média histórica de vazão para esse período. Né, esses cenários eles variam, né, de acordo com a precipitação maior ou menor, né, mas no cenário mais crítico que nós rodamos, que seria a precipitação de 2016, o modelo hidrológico nos indica uma ordem de 88%, né, para o período de abril e setembro. Então vejam que é uma situação bem diferente do que a gente vinha observando nos últimos meses, inclusive nos últimos períodos secos também, né, nós temos uma situação bastante favorável aí para os próximos meses, ficando inclusive até mais favorável do que o ano anterior. Essa era a nossa contribuição para hoje, nós também ficamos à disposição aos questionamentos e perguntas. Obrigada. Obrigado, Karine. Obrigado, Marcelo. Vamos dar andamento à reunião, que aí no final a gente faz os questionamentos que se fizerem necessários. Então, Inês, a gente vai projetar aqui a apresentação de vocês, tá ok? Bom, ok. Mais uma vez, bom dia a todos. Aqui quem fala é Paulo Diniz, pela ANS. A gente teve uma contingência aqui no processo nosso de atualização de informações, então a parte da apresentação que engloba os dados hidrológicos, o cenário hidrológico e a parte hidráulica não consta na apresentação, mas eu vou falar verbalmente para vocês, e logo depois o Rogério finaliza a apresentação mostrando as simulações para a Serra da Mesa no nosso horizonte de avaliação. Bom, em relação à parte hidráulica e hidrológica, né, nós partimos do início de março, Serra da Mesa, com um valor em torno de 18%. Ao longo desse mês, nós tivemos vazões acima da média histórica, daqui a pouquinho eu vou falar qual foi a média que a gente observou em março, e a gente teve ali 2 eventos de elevação de vazão bastante significativos. A gente já começou o mês de março com uma vazão média bem elevada, algo em torno de 1.400 metros cúbicos por segundo, lembrando que a nossa defluência média é algo em torno de 100 metros cúbicos por segundo, né, conforme autorizado na resolução temporária da Agência Nacional de Águas. A gente teve um evento de aumento de afluências da Serra da Mesa em torno do dia 6 ao dia 10 de março, chegando a valores em torno de 2.200, 2.300 metros cúbicos por segundo. Depois a gente observou, ao longo dos dias seguintes, um processo de recessão, mas não foi tão significativo, né? A gente continuou observando ali ao longo do dia 11 até o dia 15, vazões em torno de 1.400, 1.500 metros cúbicos por segundo. A gente chegou a observar um processo de recessão um pouquinho mais forte, ali perto do final dessa primeira quinzena, em torno do dia 18, dia 19, mas logo depois a gente começou a observar um novo aumento nas afluências, chegando a um aumento bem significativo entre os dias 27 e 29 de março, com vazões de 2.800, 3.900 e 3.200 metros cúbicos por segundo. E depois a gente observou uma recessão gradual, conforme a gente vem observando, inclusive agora no início do mês de abril. Com isso, o reservatório de Serra da Mesa finalizou o dia de ontem, dia 7/4, com quase 30%, 29,55%. Em relação ao trecho ajusante, né, a gente tem, agora falando das médias, né, a gente observou, então, nesse contexto de aumento de vazões em Serra da Mesa, a gente observou uma média de afluências de 1.784 metros cúbicos por segundo, ou seja, o quanto chega ao reservatório, contabilizando uma defluência média de 100 metros cúbicos por segundo. Então a gente tem um armazenamento razoável, né, que há bastante tempo a gente não observava.
nesse trecho da bacia do Rio Tocantins, fechando uma média mensal de 122% da média de longo termo, essa afluência de 1.784 metros cúbicos a montante Serra da Mesa. Agora, no início de abril, contabilizando esses primeiros dias verificados, a gente está com uma média um pouquinho mais baixa, né, em relação à média de longo termo, que é de 112% da média, com uma vazão de 1.162 metros cúbicos por segundo. Em relação ao trecho de jusante, naquele paralelo que a gente sempre faz entre a condição hidrológica bem na cabeceira, que é a Serra da Mesa, e no trecho jusante, pegando o estreito, né, como nosso foco aí de parâmetro, como a gente observou em Serra da Mesa, em março, uma média de 122%, em estreito a gente já observou uma média de 102%, ou seja, felizmente a gente observou uma média hidrológica maior, onde é melhor para a operação hidráulica do sistema, né, que é a montante Serra da Mesa, que é onde nós temos recursos para armazenar essa água. Em compensação, agora, nesse iniciozinho de abril, a gente vem observando exatamente ao contrário. A média observada, a montante Serra da Mesa é de 112% e a média observada jusante, Lajeado, chega a 144% e estreito 130%. Ou seja, a gente está observando uma média hidrológica maior a jusante de Serra da Mesa. Mas mesmo assim, não adianta, né? A gente só tem o principal reservatório de regularização, considerando o trecho a montante Serra da Mesa, os aproveitamentos hidrelétricos de jusante, praticamente todos eles estão numa operação de... O pessoal aqui está com o áudio aberto. Só um minutinho, Paulo, deixa eu identificar. Tá ok. Um minutinho. Já foi. Pode continuar, Paulo. Então, uma operação a fio d'água de todos os outros aproveitamentos, a jusante Serra da Mesa, e o destaque é que Lajeado para baixo, né, contabilizando os aproveitamentos de Lajeado, Estreito, Tocantins e Tucuruí, no momento a gente vem tendo uma operação de invertimento, ou seja, o porte de vazão é tal que a gente vem maximizando dentro do possível a geração nesses aproveitamentos hidrelétricos, mesmo assim há um excesso de água no qual está sendo vertido. Outro destaque é sempre importante, né, para uma avaliação energética, principalmente ao longo do período seco, é Tucuruí, né, a gente está com Tucuruí em torno de praticamente cheio, 94%, fazendo nesse momento um vertimento de quase 16 mil metros cúbicos por segundo. Então, a gente está numa condição hidrológica, o Rogério vai comparar em relação aos anos anteriores, né, ainda com uma vazão afluente, a Serra da Mesa superior à vazão defluente atual, que é de 100 metros cúbicos por segundo, que a gente ainda vai continuar praticando ao longo do mês de abril. Então, vou passar agora para o Rogério, que vai exatamente fazer essa avaliação com a condição de operação de defluente Serra da Mesa em abril, em maio, né, que a gente voltaria para a condição dos 300 metros cúbicos por segundo, e a gente vai observar a simulação que a gente tem de prospecção de evolução do reservatório Serra da Mesa. Rogério, por favor. Bom dia a todos. Eu vou então fazer a apresentação dos cenários de vazões desse período até o final de maio e depois apresentar as simulações de armazenamento do reservatório. Pode passar, por favor. Bom, as condições que nós utilizamos, né, usamos o modelo SMAP, e nas duas primeiras semanas, período de 7 de abril até 19 de abril, utilizamos as previsões de chuva oriundas dos modelos Zeta e GFS, né? E a partir de 20 de abril até 31 de maio, nós usamos os cenários de chuva histórica do período entre 2006 e 2019, ou seja, a gente alimenta o modelo SMAP, né, que está com as condições hidrológicas atuais, alimenta com essa chuva histórica, né, ano a ano, de 2006 até 2019, aí a gente teria, então, 14 cenários de precipitação, 14 cenários de vazão, né? Então, o primeiro cenário é obtido com as vazões com pior chuva do histórico, que no caso, para esse período, entre 20 de abril e 31 de maio, é o ano de 2010. Né? Temos também dois cenários, o
segundo cenário pega a média das vazões previstas usando o cenário de chuva observada de 2015 até 2019, seriam 5 anos, né? E o terceiro cenário é a mesma coisa, só que em vez desses últimos 5 anos, usa desde 2006 até 2019. Pode passar para o próximo. Aqui são os cenários previstos de vazão, né? Nesse período, a chuva histórica é relativamente baixa, então os cenários ficam bem próximos, os cenários de vazões ficam bem próximos entre si, né? Nós estamos já observando uma forte recessão das vazões no período observado. As vazões dos últimos dias já estão abaixo da média histórica, né? E a nossa expectativa é que a gente caia agora numa recessão mais lenta, mas no mês de abril abaixo da média histórica, né? E o mês de maio seria em torno da média histórica, a previsão de vazões. Fazendo o balanço de afluência durante esse período de previsão, né, de 7 de abril a 31 de maio. No pior cenário, a gente teria 86% em relação à MLT. Essa MLT é do período 31 até 2018, né? E os outros dois cenários são bem próximos. Na verdade, os três cenários são bem próximos ali, entre 85% a 86% ou a 90%. Não há uma diferença assim tão grande, né? Em termos de chuva, né? O que pode acontecer mais é alguma incerteza do próprio modelo hidrológico de vazões. Pode passar? As premissas de defluências para a simulação, até o final do mês, praticando em média as vazões que estão sendo praticadas, né, dos 100 metros cúbicos por segundo, né? E a partir de 1º de maio a gente retornaria para os 300 metros cúbicos por segundo. Só lembrando que em todos os casos dessa simulação, né, de armazenamento, a gente considera a manutenção de uma vazão afluente mínima de 744 metros cúbicos em estreito. Pode passar. Aqui, então, seria o resultado da simulação do armazenamento, né? A simulação partiu com o armazenamento de 29,40 no final do dia 6, né? O final de ontem está um pouquinho acima, seria 29,55, 0,15% acima, né? E todos os cenários convergem para que no final de maio a gente tenha aí um armazenamento entre 33% e 35% do volume útil total, né? Fazendo uma comparação desses armazenamentos previstos em relação ao histórico nessa mesma data, a gente verifica que esse armazenamento da ordem de 35% é semelhante ao armazenamento ocorrido, observado no ano de 2015, né, com 36,13, né? Então, o que a gente pode dizer é que nessa data o mais baixo armazenamento foi verificado em 2017, 2018 e 2019, armazenamentos bem semelhantes entre si, da ordem de 22%, 23%, e agora a gente está prevendo um ganho para essa mesma data em torno de 10%, 15% a mais do que do ano passado. Fora isso, a minha apresentação, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado. Eu pergunto se Furnas tem alguma complementação à apresentação que o INS fez. Marcelo de Furnas, vocês têm alguma complementação para a apresentação? Desculpa, estava com o microfone desligado. Furnas está operando com 100 metros cúbicos média diário
não temos tido problema de ictiofauna usante, ou seja, não temos, a operação está tranquila, a Canabrava tem operado alto, então está indo muito bem. Está tranquilo. Ok, Marcelo, muito obrigado. A EDP tem alguma complementação? Não, sem comentários. A ENGIE? Vicente ou Rafael? Também entendemos que está tudo tranquilo. Tivemos a situação de Canabrava que está conseguindo manter, como o Marcelo comentou, né? A incremental tem ajudado, né? Por conta dessas chuvas que foram mostradas aí. E em termos de no estreito, nós tivemos um pouco mais de afluências em torno do dia 15, 16 de março, mas ficou em torno do que seria umas vazões próximas ao TR de 2 anos aí para a época, para o período chuvoso, né? Entendo que foi dentro de uma certa normalidade aí, né? Ok, obrigado. Vicente, muito obrigado. Então eu abro agora para participação. Se alguém tem algum questionamento que gostaria de fazer em relação às apresentações do CEMADEM, algum esclarecimento, do CEMADEM e do ONS. Marcelo de Fornas. Sim, Marcelo. Em relação ao futuro, ou seja, a gente está vendo aí pela simulação que o ONS colocou, que a gente fazendo até o final de abril, que é o que está autorizado, depois voltando a 300 no mês de maio, que a gente chega a uma estabilização do reservatório em torno de 33%, e depois o reservatório vai ter a tendência natural de voltar a cair. Tá? Tem que, pelas previsões de vazões do CEMADEM e do INS mais lá para frente, de qualquer maneira, até mais ou menos setembro, acho que a gente estaria com vazões em torno de 400 metros cúbicos por segundo, alguma coisa assim, ou seja, acima dos 300, ou seja, ainda poderia encher um pouquinho o reservatório. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: todo o meio do ano nosso, historicamente, sempre foi com vazões mais altas, defluências mais altas programadas em terra da mesa, ou seja, fazendo os 300, suspendendo essa operação de redução de vazão por conta do período de praias. E a gente queria ter uma ideia do seguinte, não sei se o pessoal do Tocantins pode responder isso. Por conta da Covid-19, a gente sabe que o período de praias é um evento grandioso na região que aglomera uma grande quantidade de pessoas. E normalmente ele começa em julho e vai até agosto. Existe uma previsão desse evento continuar a acontecer esse ano, ou por conta da Covid-19, de forma análoga às Olimpíadas de Tóquio, ele não vai existir ou vai ser postergado? Tem alguma previsão? Porque isso aí poderia, a gente vendo no cenário que a gente está favorável a ajudantes, inclusive que a gente ainda está tendo investimentos ajudantes, que a situação hidrológica desse ano está bem melhor em relação aos anos secos que a gente passou recentemente, que seria uma oportunidade de continuar enchendo terra da mesa numa taxa mais atrativa. Talvez, se a gente conseguir manter essa redução de 100 metros cúbicos por segundo, talvez seja possível até ir até setembro. Não sei, vai depender das condições das incrementais ajudantes, tá? Mas eu acho que seria uma oportunidade muito boa, caso o período de praias não vai se concretizar. A gente teria que pensar numa, como é que se diz, mudança de regra aí, alguma coisa assim no gênero. Aí eu queria botar esse assunto em debate. O estado do... Desculpa, Guto, você quer responder? Pode responder. Não, pode responder, Ana. Tá bom. Essa é uma regra, é uma resolução da ANA. Então, ela foi a partir de uma demanda do Estado do Tocantins, mas ela é uma resolução da ANA. Qualquer alteração de resolução da ANA que o empreendedor deseje,
ela deve ser solicitada à ANA, apresentando todos os elementos necessários para a avaliação. Então, nesse caso, seria uma articulação do empreendedor com o Estado do Tocantins, uma manifestação formal do Estado do Tocantins, e aí isso seria submetido à avaliação da ANA, e a gente faria avaliação considerando, inclusive, outras coisas, a operação da bacia como um todo. Tá? Eu não sei se isso te responde. E o Estado do Tocantins não está presente na videoconferência. A gente não tem hoje nenhum Estado. Não sei porquê, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, isso aconteceu já em outras hidrelétricas que tinham restrições atreladas a usos turísticos e que a orientação foi essa. Então, a primeira articulação é do empreendedor com o impactado direto e depois uma solicitação a quem emitiu a resolução, que no caso é a Agência Nacional de Águas. Eu só vou complementar, que, Marcelo, a gente nunca flexibilizou vazões abaixo de 300 metros cúbicos por segundo, fora do período a partir de junho, né? As avaliações todas que a gente tem é de dezembro a maio, né? E nunca foi feita essa avaliação dos impactos, eventuais impactos, fora desse período. Tá? Enfim, de qualquer forma, assim, ainda acho que é muito prematuro a gente discutir uma eventual suspensão de uma temporada de praias. Não dá para comparar uma temporada de praias, né, com um evento com as Olimpíadas, né? Enfim, eu acho que está muito prematuro para fazer essa discussão nesse momento. Ok. Antônio, Vicente da Engie, só também corroborar Ok, vai, Vicente. Não, pode complementar. Não, o Dr. Joaquim está participando aqui da nossa reunião, mas ele está com um problema no áudio, então ele está passando as informações aqui por mim, por e-mail, né? E, enfim, ele está dizendo que acha inadequado que haja essa discussão nesse momento agora, tá? Era só uma ponderação também nessa mesma linha, mas para salientar aqui o seguinte: o 300 metros cúbicos por segundo, ele não só atende à questão das praias, ele também atende às condições de geração mínima nas outras usinas, porque a incremental vai cair muito, né? Então, por exemplo, nas outras usinas que são fio d'água, né, principalmente, elas vão estar dependendo também dessa contribuição desses 300 de Serra da Mesa. Então, não é exclusivamente a questão do período de praias também, né? Era só isso. Perfeito, Vicente. Hoje, a gente, que nem a Ana Paula já tinha destacado, a gente não tem a participação de nenhum órgão gestor de recursos hídricos dos estados, mas a Defesa Civil de Imperatriz está participando. Eu pergunto se a Defesa Civil de Imperatriz gostaria de colocar algo também na nossa reunião. Defesa Civil, o microfone de vocês está desabilitado, tá? Ok, pode falar. Infelizmente a gente não está conseguindo ouvir a Defesa Civil de Imperatriz. Eu pergunto se alguém mais tem alguma colocação que gostaria de colocar na reunião, ou a gente pode seguir pelos encaminhamentos gerais. Pessoal, então a sugestão que eu queria colocar para discussão aqui é que a gente faça a próxima reunião no fim de maio. Tá? A sugestão de data que eu tenho aqui é 27 de maio, uma quarta-feira, às 10 horas da manhã. Alguém tem alguma objeção para essa data? Desculpa, Antônio, repete, por favor, qual é a data? 27 de maio, uma quarta-feira, uma vez que a gente não tem perspectiva de alteração da operação agora até o fim de maio, passar essa reunião para o dia 27 de maio, uma quarta-feira, 10 horas da manhã. No princípio, ok.
Bom dia, gente. Por mim, ok também, mas provavelmente não serei eu quem vai participar representando a PSE ANA nesse dia, porque a doutora Marcela quem trabalha diretamente com a área FIM. Então, provavelmente será ela, mas eu creio também que ela não terá nenhuma objeção, não. E hoje não há nenhum questionamento jurídico, né? Pelo que eu estou vendo, não vai haver nenhum questionamento jurídico. Os representantes do MST não participaram, né, do Ministério Público. Isso, a gente estava aqui com a expectativa da participação do Ministério Público Federal lá de Goiás e também de Tocantins, mas eles não... Enfim, foi reforçado o convite e infelizmente eles não participaram. Mas muito obrigado pela presença. Então, pessoal, eu agradeço a participação de todos, peço para todos agendarem aí 27 de maio, às 10 horas, nossa próxima reunião da sala de crise da Bacia do Rio Tocantins. Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom dia, bom trabalho. Bom dia.